E nós vamos receber o pastor Moreira, depois ele vai apresentar o Igor, vai apresentar toda a sua comissão aqui. Vamos recebê-lo com bastante alegria, aplaudindo e glorificando a Jesus bem forte pela vida dele. Exalte o Senhor aí, em nome de Jesus. Obrigado a presença, pastor Moreira. Em nome de Jesus, passar o seu microfone aqui. Eu estou trazendo. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. O pastor já orou, mas eu quero pedir a você que ore por mim, que peça que Deus venha dirigir esse momento, que a vontade dele seja feita, que seja a palavra dele que vai impactar os nossos corações nessa manhã. Amém? Faça sua oração, por favor. Senhor Deus, te agradeço pela oportunidade, mais uma vez, Senhor, de estar no teu altar, de poder falar da tua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem dirigido as nossas vidas, tem estado presente em cada momento. E tudo que nós podemos fazer, Senhor, é te agradecer. Mesmo muitas vezes não sendo dignos da tua presença, o Senhor ainda assim nos abençoa e se faz presente em cada um de nós. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema que eu quero conversar com vocês nessa manhã é tesouros escondidos. Eu sempre digo que a Bíblia é um mapa do tesouro. E se você souber garimpar, você vai achar tesouros escondidos de forma tremenda para a sua vida. Amém? Então abra a sua Bíblia, sem a gente perder tempo, por causa do horário. Até que horário tem aqui, pastor? Até quanto tempo? 9h35, pode ir até que horário? Até 10h30? Ah, tá. Não, tá bom. Não, mas o tempo aqui, uma hora é muito tempo até. Para uma mensagem, eu dei uma palavra na reunião nacional de jovens, e no final a gente encerrou com 1 minuto e meio de uma reflexão bíblica, e depois os líderes me procuraram e disseram, pastor, 1 minuto e meio foi a maior mensagem do trabalho. Então, não precisa de tanto tempo se souber do que está falando. Amém, irmãos? E se tiver a direção do Espírito Santo, é claro. Lucas 16, verso 19. Eu vou ler um pouco mais do texto hoje, tá? Até o 31. Quero que você me acompanhe nessa leitura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Verso 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23 diz, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Verso 25, mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá para cá. Verso 27, então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Verso 28, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. E o verso 31 diz, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Diga assim, obrigado, Deus. Amém. Sente-se, por favor. Hoje, Deus me trouxe ao meu coração uma palavra que não remete diretamente a missões, mas que nos leva a refletir
sobre quem nós somos e o que estamos fazendo aqui que pode direcionar a nossa vida no sentido do crescimento da obra de Deus, mas principalmente da nossa salvação pessoal. Sabe o que eu acho incrível nas coisas com Deus? O louvor foi nessa direção, a oração do pastor Carlos César foi nessa direção, acaba que tudo vai, né? E sem combinar nada. Aliás, a gente não foi combinado mesmo, porque ontem eu liguei para ele, falei, Carlos César, você tem culto pela manhã? Que eu vou estar lá no Jefferson hoje à noite. Aí ele falou, tem. Falei, então eu vou te visitar, quero assistir o culto. Eu falei, não, então você prega. Eu falei, não, mas eu quero só assistir o culto. Eu falei, não, mas se vai, né? Aí soldado no quartel fora do expediente, arranja o que fazer, né? Então, vamos lá, irmãos. Eu gosto de contar histórias. Eu sempre digo que eu não prego muito, mas conto boas histórias. Diz que havia certa mulher, muito rica, que ela morreu e foi para o céu. E ela tinha uma funcionária, a dona Cotinha, que era funcionária dela, que também morreu e foi para o céu. E quando chegou no céu, aquela mulher, ao chegar na porta para entrar, assim como a história da Bíblia, eu estou contando uma história para vocês. Aquela mulher, ao chegar na porta para entrar, o anjo olhou para ela e disse, olha, aqui no céu, você vai ter a sua casa, sua quadra, seu local onde você vai morar no céu, e tem um transporte, que cada pessoa, quando chega no céu, recebe. O seu transporte vai ser esse fusquinha aqui. Você vai andar no céu de fusca. Ela falou, mas lá na terra, milionária, eu andava em carros de luxo. Pois é, mas aqui no céu o seu carro é um fusquinha. Tá bom. E aí aquela mulher saiu para dar uma volta no céu. De repente ela volta até o anjo muito chateada. Muito chateada. Disse, olha, eu estou muito triste. Porque eu encontrei a Cotinha, que era minha secretária, andando numa BMW aqui no céu, de luxo. Como isso é possível? Aí o anjo disse, olha, você lembra que nos cultos, você ia para o culto, chegava, sentava, levantava e ia embora? Você lembra que sempre a dona Cotinha pedia para sair de casa mais cedo, da sua casa, para ir para o culto? Pois é. É porque ela saía convidando as pessoas para levar o culto. Todo culto ela levava visitante. E cada visitante daquele que aceitava Jesus, acrescentava mais condições para ela aqui no céu. Então hoje ela tem a condição que você deveria ter, ela tem, porque você com seus recursos, com a sua condição, poderia ter feito muito mais pelo reino de Deus. Tá bom, então está tudo certo. No final do dia o anjo saiu para dar uma volta e encontrou com aquela senhora numa praça, lá na cidade, e ela se acabava de rir, mas ria demais. E o anjo chegou perto dela e falou, por que a senhora ri tanto? O que está acontecendo? Ela disse, o senhor não vai acreditar. O senhor acredita que eu vi meu pastor aqui no céu andando de patinete? Cuidado, irmãos. Nós temos que fazer a obra, ou quando chegar no céu, quem conseguir andar de patinete ainda está bom. E se não conseguir entrar, né? Aí é que vai ser o problema. A brincadeira é sobre pastores, né? Mas serve para todos nós, né? Serve para a nossa vida. Todos nós precisamos fazer a obra de Deus. Aliás, parabéns, pastor, pela igreja. Eu vi aqui, você fez muita coisa da última vez que tinha estado aqui, né? Tem a cafeteria maravilhosa ali, né? Espaço, estacionamento, enfim. Mas vamos lá, irmãos. Tesouros escondidos. O texto que nós lemos conta uma história de dois homens. Assim como essa historinha que eu acabei de contar, dois homens que, morrendo, foram para o céu. E conta a história de Lázaro e o rico. E onde que tem uma revelação da palavra nesse texto, eu gosto de ser muito objetivo naquilo que eu prego, e onde que tem uma revelação nesse texto que vai nos alertar. É claro, quando a gente lê o texto, a gente já percebe ali várias mensagens, né? Você tem que fazer a obra de Deus, você tem que fazer enquanto você está lá na terra, você tem que ter empatia com o seu irmão para ir buscá-lo, você não pode deixar para fazer isso quando já tiver perdido as oportunidades, tudo isso já está ali.
Mas existem tesouros escondidos dentro do texto bíblico que muitas vezes nós não percebemos. E sabe uma coisa que seria incrível para nós? Se, quando aqueles que perderam a sua salvação, porque o inferno existe, irmãos, e existem centenas de pessoas indo para lá nesse momento, perdendo a salvação. Muitos que tiveram a oportunidade, assim como o rico do texto, tiveram a oportunidade, tiveram a chance de se arrepender, de mudar sua história, mas acabaram não fazendo isso, foram negligentes. Muitos desses estão, aliás, eles estão dentro das igrejas. Eu sempre digo o seguinte: de onde é que vai ser feito a colheita? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Escolhidos da onde? Lá do mundo, não tem por que escolher de lá, porque lá já está lá. Lá no vício, na droga, na destruição, já está lá. Não tem o que escolher. No reino dos céus não existe ficar sobre o muro. A parte de cima do muro tem dono. A parte de cima do muro pertence ao demônio. Porque se há dúvida, se não decidiu de que lado descer, então escolher antes de perder a oportunidade é que vale a pena. E é agora. O dia da escolha é hoje, o dia da escolha é agora. O dia de decidir fazer a obra é hoje. O dia de decidir avançar no reino é hoje. Não é amanhã. Amanhã nós podemos já ter perdido a oportunidade, pode já ter passado o tempo. Não é? Não é uma mensagem doutrinária, é uma mensagem de alerta para que você entenda, para que nós possamos entender a necessidade que temos de desenvolver a nossa vida relacionada com a vida com Deus. Observe uma coisa: o que é vida eterna? As pessoas confundem um pouco essa expressão, porque vida eterna todos nós já temos, sim ou não, irmãos? Vai ter a vida eterna. O detalhe não é se você vai ter vida eterna ou não, o detalhe é onde você vai passar a vida eterna, né? Se a vida eterna vai ser no que a Bíblia chama de morte eterna no inferno, como aquele rico, ou se vai ser no céu, como Lázaro. E um detalhe: seria muito bom, pastor Carlos César, seria muito bom, pastor, se quando a pessoa que foi para o inferno chegasse lá, não tivesse uma visão do céu. Mas esse texto mostra que quem for para a condenação eterna vai conseguir ter uma visão da vida eterna. Senão não seria lugar de tormento. Nós, como seres humanos, nos adaptamos com muita facilidade, né? O pastor Carlos César chegou no Acre e ficou desesperado com calor, né? Quem chega no Acre desespera, você não consegue entender aquilo, né? Teve uma hora que eu fiquei com pena dele, passou a mão assim e disse: pastor, o que é isso, pastor? Isso é a temperatura do Acre, é assim mesmo. Para a gente normal, né? Você vê a gente lá, tranquilo demais, né? Hoje a gente foi sair do hotel ali pela manhã, meu genro, o pastor Igor está aqui comigo, né? A genro a gente não escolhe, né? Aparece aí, entra. Enfim, e às vezes tem que levar para acompanhar, fazer o quê, né? Ele falou: está frio. Para vocês, normal o clima, né? Para a gente, está frio. Por quê? Porque o nosso organismo está adaptado com um local mais quente. Nós temos uma diferença de 2 horas. A gente fica totalmente alienado quando chega. Quando a gente chega aqui, a gente fica meio perdido, assim, por causa do horário, do sono, das coisas, né? Quem vai para lá, a mesma coisa. Você chega lá, é meia-noite no Acre, já é 2 da manhã aqui. Às vezes, meia-noite, o pastor foi lá pregar para a gente, está no lanche. Eu falei: mas para mim, o organismo dele está acostumado, que meia-noite já estava dormindo, dá tempo, né? Então é isso. Aí sabe o que vai acontecer? Seria muito fácil para as pessoas se adaptarem ao inferno se elas não tivessem uma visão do que elas perderam. Mas quando estiver em tormento, o texto diz que vai poder ver o que perdeu. Imagina só, o sujeito teve todas as oportunidades, vai ter consciência do que passou, do que viu aqui, das coisas que aconteceram na vida dele aqui, aí vai olhar e falar: rapaz, o irmão vai estar lá e diz: poxa, o pastor Carlos César avisou tanto. A pastora pregou naquele dia, naquela reunião de mulheres, falou para a gente tomar cuidado, né? Veio o pastor lá do Acre, e disse: ó, isso aqui é perigoso, tem que tomar cuidado. Eu não prestei atenção, e agora estou aqui olhando. Lá vai o pastor Carlos César passando lá no céu, na BMW dele, ó. Lá vai a pastora, né, no carrão, e eu aqui.
Claro que é uma ilustração aqui do transporte, irmãos, porque lá vai ser carruagem de fogo, né? Mas a verdade é que as pessoas vão poder ter essa visão. Imagina ter essa visão e não poder participar dela, sabendo que teve a oportunidade de escolher. Esse é que vai ser o tormento. O tormento não vai ser o lago de fogo, a dor que não passa, o sofrimento. Não, o tormento vai ser perceber que a pessoa está ali sofrendo, mas não pode fazer nada para sair dali vendo que poderia ter feito antes. Então, esse é o alerta. E sabe onde que entra aqui a nossa visão missionária? Entra em entender que a vida com Deus na terra, ela é construída pelos pés dos que vão e pelas mãos dos que ofertam. Então nós estamos lá no Acre, nós andamos, nós entramos na selva, nós vamos nos barcos, nós andamos por vários locais de difícil acesso. Você não consegue imaginar o que é você caminhar 5, 6 quilômetros no meio da selva. A selva, ela te suga, ela tira. Parece que você está carregando, você está só andando, mas tuas pernas começam a ficar pesadas. É um peso muito grande andar num local desse, porque a natureza é assim mesmo, né? Fora os riscos que você tem, né? Às vezes a gente encontra com um dinossauro, né? No Acre não tem mais dinossauros, os que tinham a gente já se alimentou deles, já acabou tudo, nós matamos todos eles, enfim. Uma vez eu estava viajando, um rapaz chegou para mim e disse: o senhor é do Acre? Eu sou, o Acre existe, ó, eu aqui, ó, eu sou de lá. Aí ele disse: e lá tem muita onça? Eu falei: tem. Às vezes a gente vai dirigindo o carro, chega no sinal de trânsito, a gente para e fica esperando a onça passar com os filhotes. Passa tudinho, né? Às vezes passa uma anta, né? Aí, né? Aí é que a gente vai embora. Ué. Tem mata, mas tem cidade, né? Do mesmo jeito. Tem rio, tem água, tem alagação, tem tudo que você imaginar aí. Tesouros escondidos. Sei que talvez seja um pouco inusitado, mas no texto eu quero falar de 5 pedras preciosas que estão dentro desse texto. E que o inferno, se nós formos olhar pelos olhos espirituais aqui e entender que o local que o rico estava era o inferno e o local que Lázaro estava era o céu, então o inferno oferece para nós uma visão do que nós podemos aproveitar. Primeira coisa que nós podemos tirar daqui como uma pérola, uma pedra preciosa, uma visão clara. Preste atenção, Lucas 16, 23 diz: no inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu. Ele fez o que, irmãos? Ele viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Eu acabei de falar, quem estiver no inferno vai ver a glória do céu. Vai poder ter a visão da glória do céu, mas vai lembrar, vai ter a lembrança de que talvez aqueles que forem para a salvação, para a glória eterna, não tenham mais essa lembrança, porque não vai precisar. Foram salvos, mas os que forem para o inferno terão a visão da glória eterna e lembrarão de tudo que ouviram, de tudo que não quiseram aprender e não, por isso não estão lá. Então aquele homem, a primeira pedra preciosa, aquele homem teve uma visão. O homem rico viu, ele costumava viver uma vida de completa cegueira. Imagina que foi preciso aquele homem perder a sua salvação para que a sua visão se abrisse, para que ele pudesse ter uma visão. E nós temos a oportunidade hoje, agora, de ampliar a nossa visão, de entender que a salvação começa hoje, começa agora. Nós não podemos mais esperar, irmãos. O céu tem pressa, todos os dias nós precisamos nos preocupar com isso. O homem rico teve no inferno uma visão clara do que o céu será para todos nós. Olha, está lá Abraão, está lá Lázaro, eles estão lá vivendo uma vida de glória, e eu aqui nesse tormento. Precisamos na igreja hoje daquilo que aquele homem só teve no inferno. Precisamos ter uma visão clara, abrir os nossos olhos espirituais, entender que esse inferno existe e que se nós não formos para o céu,
iremos para lá. Uma vez um pastor foi pregar na minha igreja e ele usou uma expressão que eu nunca esqueci. Ele disse: não existe lugar no universo desocupado. Todos os espaços estão ocupados, dos espaços físicos aos espaços espirituais. E a nossa mente é um espaço. E se ela não estiver ocupada pela presença de Deus, ela estará ocupada pela presença do demônio. Mas vai estar ocupada. Vai estar sendo ocupado por alguém. É um ambiente que alguém vai ocupar. Nós precisamos ter essa visão clara, irmãos. Nós sabemos que aqueles que creem no Senhor recebem a vida eterna. Mas como eu disse, a vida eterna nós já temos. O que nós temos que decidir, e é uma decisão pessoal, pastor. É uma decisão nossa, irmão. Não é uma decisão da igreja, não é uma decisão do conjunto, não é uma decisão do Ministério de Louvor. Aliás, cada membro do Ministério de Louvor decide por si. Nós somos um time aqui na igreja. Pois é, mas um não salva o outro. A salvação é pessoal e é intransferível. Nós precisamos buscar a salvação, cada um de nós ir em busca da sua própria salvação. Vou repetir, o inferno existe e nesse momento, dentro dos hospitais, das clínicas, nas ruas, pelo mundo inteiro, pessoas estão perdendo a sua vida física e indo direto para a condenação eterna. É uma decisão que precisa ser tomada. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Mas eu já decidi por Cristo. Mas, como a história da dona Cotinha, o que você tem feito para provar isso? Qual é a sua ação? Como que você age com relação? Hoje é domingo de missões, né? Você passou a semana preocupado? Pensou nisso? No domingo eu vou levar uma oferta especial de missões, porque mesmo eu sendo muito ocupado aqui no meu trabalho, na minha vida diária, na minha correria, eu quero levar salvação a alguém. E se eu levar recurso para missões, alguém lá no Acre, como o missionário José, que trabalha nas aldeias indígenas, alguém lá no Acre vai receber parte desse recurso e vai poder fazer missões. Enquanto eu não vou, eu envio, eu mando alguém, e eu vou estar sendo parte da salvação dessas pessoas, eu vou fazer parte do projeto de salvação do povo. Não apenas o Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, todos os estados do norte, nordeste, onde é mais difícil fazer missões. Os recursos chegam lá, existem missionários que estão lá fazendo trabalho. Hoje nós temos 9 aldeias, aliás 10, porque nós abrimos, eu vou até, esqueci de mandar para o pastor Carlos César um videozinho aqui, que tem de umas jovens, daqui Igor, daqui meu celular, deixa eu mandar para o pastor Carlos César agora, esse vídeo aqui, que aí você manda, para a gente passar ele agora, porque vocês vão ver um negócio bem interessante. Espera aí, irmãos, deixa eu ver onde que ele está aqui. Nós temos uma igreja no município chamado Santa Rosa do Purus. É longe, irmãos. Eu fico cansado só de pensar em ir até lá. Quando a gente pensa que se você for pegar um voo, o Igor foi lá esses dias. Foi. Você vai pegar um voo, aí quando chega um cara assim que nem o Igor, fica de pé, Igor, fica de pé aí. Você está vendo que ele está um pouco pesado, né? Ele diminuiu até esse dia. Senta. Estou brincando. Fazer bullying com o Igor. Quando chega um cara mais pesado, o cara do avião olha para ele e diz: ih, rapaz, tiram as coisas aí de dentro, não dá para levar, porque o avião só cabe 5 pessoas, né? Aí você entra naquele aviãozinho com uma hélice na frente só. E quando você começa a voar, você só vê selva, só mato, você não vê outra coisa. Santa Rosa. Essa daqui eu gostaria que passasse agora, pastor, se você puder mandar para ele, para a gente já mandar agora. Lá, nós agora há pouco tempo abrimos mais uma congregação, numa aldeia Caxinauá. E esse videozinho que vocês podem ver agora, foi enviado de uma coreografia, num culto lá na aldeia. Imagina que você aqui, num domingo de missões, pensando na salvação, pensando na vida eterna, pensando no investimento que você pode fazer no reino, você faz uma oferta e imagina que essa oferta, através da Secretaria Nacional de Missões, da Secretaria Estadual de Missões, pode chegar lá nessa aldeia, para ajudar
Pode chegar em qualquer lugar do Brasil e em outras partes do mundo. Um trabalho que nós fazemos lá, mas que é desenvolvido em muitos outros lugares. Conseguiu mandar, pastor? Coloca, vê se dá para colocar esse videozinho aí. Só esse, por enquanto. Lembra que o louvor que está sendo cantado é em Caxinauá, né? no dialeto local, né? Desse vídeo aí. Às vezes fica ruim porque é de vídeo de WhatsApp, né? Aí demora um pouco. Mas vamos lá, enquanto o irmão acha ali. A primeira pérola, então, é uma visão clara. Diga, uma visão clara. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Diga, irmão, antes de perder tudo, tenha visão clara do reino. Amém? A segunda... Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Sabe uma coisa que eu sei? Porque se você for, você vai poder sentir. Sabe uma coisa que eu sei? Pensa na presença de Deus num negócio desse aí, irmãos, quando você está lá. Pensa naquilo que você sente quando você chega num local desse. Segunda pérola, segunda pedra preciosa que nós encontramos. Quanto tempo nós passamos sem suplicar a Deus? A segunda é a oração e a súplica. Lucas 16, 24 diz, então, gritando, olha só, gritando disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Nós nos ocupamos tanto com a nossa vida, com o dia a dia, com a correria, com aquilo que a gente faz no dia a dia, que a gente não percebe a distância que a gente vai ficando de Deus. A gente não vai notando isso, e se você não... Deus, se você não tem esse momento de súplica, de choro, precisa ter. Precisa voltar a ter essa intimidade com Deus, momentos em que você se tranca lá no seu quarto, no banheiro, seja onde for, e você vai clamar pela misericórdia de Deus, e agora? Porque quem não clamar aqui, como o rico, vai clamar depois de perder a salvação. Quem não clamar agora, vai clamar quando chegar lá. Imagina, o choro e ranger de dentes que a Bíblia cita, é por isso, irmãos. É por isso, porque a pessoa que estiver lá, ela vai chorar pensando no que ela perdeu, não é no local onde ela está. Como que eu fui perder essa oportunidade, se tantas vezes foi anunciado para mim? Isso é uma pérola preciosa, que nós recebemos. Precisamos entender isso. Existe um tempo de oração e súplica, que é hoje, que é agora, que é nesse momento, que não é para depois, que não é para deixar para amanhã. Você já prestou atenção numa coisa interessante, como que a gente ensina? Prestou atenção nisso? Você, se uma casa tem uma mesa de oração, a família passa a ter uma mesa de oração. Se um pai costuma orar impondo as mãos, o bebezinho com 2, 3 anos, ele quer impor as mãos. Então você vai ensinando, você vai passando, né? Você pode fazer que nem o sujeito que convidou o pastor para comer na casa dele. E aí o pastor chegou e sentou lá na mesa. E todo mundo, quando estava na mesa para começar o jantar, a mãe, para mostrar que orava, que tinha momentos de oração, disse, minha filha, ora para Deus pelo nosso alimento. E a neném olhou para ela e disse, mas eu não sei orar. Disse, minha filha, ora do jeito que você escuta a mamãe falando para Deus. Aí a menina disse, tá bom então, baixou a cabeça e disse, meu Deus do céu, para que eu fui convidar esse pessoal para jantar na minha casa? Cuidado com o que você pede para a criança fazer, né? Então a súplica da mãe estava meio diferente da que deveria, né?
E ela disse, não, se eu fizer aqui, a nenê vai, o pastor vai achar legal, né? Que a minha filha sabe orar. Sabia, mas do jeito dela. Hoje, nós temos livre acesso ao Pai. Sabe por que o rico clamou por Abraão? Porque o acesso ao Pai não existia mais. Então, nós temos livre acesso. Cada um de nós aqui pode falar diretamente. Não precisa de ninguém para te levar. Você pode levantar o teu clamor, você pode gritar. Se você não gosta de fazer isso em público, e eu gosto de fazer isso em particular. Eu sou casado com uma das mulheres que no Brasil talvez tenha alguém que ora igual, mas eu acho difícil. A minha esposa é aquela pessoa que entra no quarto de oração, pastora, e passa a noite orando. A minha esposa entra no quarto de oração, eu oro pouco. Eu não preciso orar tanto, porque aperreando Deus desse jeito já está bom, né? Está 2 na mesma casa. A minha esposa, ela ora assim, ela entra, o Igor uma vez disse que, conversando com ela, ela disse, eu estava orando quando eu pensei, aí tinha amanhecido já. Eu disse, pastora, a senhora passou a noite orando, não percebeu que a noite passou? Ela disse, não. Às vezes, 10 horas da manhã, eu chego em casa, ela tem uma sala de oração na parte de trás da casa, que só ela usa, e ela vai para lá, e às vezes eu chego em casa e ela está lá, e ela não se preocupa com o som, ela bota um som bem alto no som dela lá, e ora, sabe, enfim. Então, é hora de clamar, irmãos, é hora de buscar a Deus, não espera perder tudo para fazer isso, não espera, e não espera também, porque esse sofrimento do inferno vai chegar, mas nós temos que entender que o sofrimento pode começar aqui. Para a honra e glória de Jesus, nós precisamos fazer isso agora. Sabe, dessa mulher que eu estou falando com vocês, eu não vou testemunhar disso, porque não dá tempo, mas essa pessoa que eu estou falando, a pastora Dilma, ela já morreu uma vez. E quando eu falo isso, as pessoas, como assim? Ela morreu literalmente. Ela teve um aneurisma no altar da igreja, falando em línguas, caiu do altar, o púlpito caiu por cima dela, e a pastora apagou, e depois não voltava. E nós, então, ela precisou ser transportada de UTI para São Paulo, aqui para São Paulo, enfim, tem toda uma história que não dá para contar o testemunho hoje. Mas ela sabe o valor da oração, né? Porque ela viveu na pele. Ela só cometeu um erro na época, pastora. Ela estava pedindo que Deus fizesse um grande milagre na igreja. Eu falei, só esqueceu de dizer para Deus que não precisava ser com você, né? Podia ser com outra pessoa. Não falou, aí Deus, então quer um grande milagre? Vai acontecer. Então está aí. Terceira pérola. A consciência da própria condição, ou coisa difícil de se ter. A consciência de quem nós somos. Somos pó. E ao pó vai voltar essa parte física. Que nós damos tanto valor. A gente vem para cá sem nada, irmãos. Luta para ter tudo e vai embora sem levar nada. Né? Olha que coisa mais estranha, né? Chega aqui sem nada, né? Não tem cabelo, alguns têm, né? Tem um neném que nasce bem, não tem cabelo, tem dente, tem nada, né? Quando chega, aí começa a luta, eu quero ter, eu quero conquistar, eu quero fazer, e é bom, você pode ter o melhor dessa terra, de acordo com a palavra de Deus, e Deus deseja que você tenha o melhor dessa terra, desde que isso sirva para o reino dele. Eu estava dentro do carro vindo para cá, e fiz um comentário sobre o pastor Carlos César e o pastor Jefferson Campos. Eu falei, enquanto tantos, ao chegar numa posição de destaque, na vida pública, no setor empresarial, seja onde for, se afasta de Deus, eles cada dia se aproximam mais, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, ter consciência da própria condição. Lucas 16, 24, a palavra de Deus diz o seguinte, então gritando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ter consciência, né? E mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou em tormento. Ou seja, eu entendi onde eu estou. Eu entendi que eu estou em tormento. Nós precisamos entender isso antes de perder tudo. Entender que agora, esse mundo é um mundo de tormento, e nós precisamos de Deus para que possamos ter a nossa sede saciada. Essa água que sacia, só Jesus pode nos dar. E presta atenção, que lá no inferno, o que foi que ele pediu? Água.
E nós temos hoje, irmãos, agora, a água da vida, Jesus Cristo de Nazaré, que está presente neste lugar, através do Espírito Santo, dando de graça a água para saciar nossa sede, entregando para nós nessa manhã, e nós estamos muitas vezes lançando fora, desperdiçando. A quarta pérola, a preocupação com a salvação dos outros, que aí aqui é onde o trabalho de missões é tão importante, tão sério. A empatia com meu irmão. Eu estou bem, eu estou aqui, a minha igreja é maravilhosa. Você já viu como a minha igreja é linda? Que bom. A minha igreja é maravilhosa, a igreja local, essa é uma igreja maravilhosa. E é bom congregar aqui, não é, irmãos? É bom congregar aqui? Amém? Então por que o teu melhor amigo não está congregando aqui, irmão? Por que a tua irmã não está congregando aqui ainda? Se esse local aqui é tão bom, se viver com Deus aqui é tão maravilhoso, por que a tua família não veio ainda? Porque muitas vezes, não estou dizendo que acontece aqui, porque aqui eu acho que não, nessa igreja não tem isso. Na minha tem, infelizmente, por lá ainda tem isso. Muitas vezes no culto, o irmão, muita glória a Deus, aleluia, o pastor falou bonito, olha que bênção. Mas quando ele chega na reunião da família, já entra em casa gritando com o sobrinho, falando. Deus precisa mudar isso na gente. Nós somos mordomos, representantes de Jesus aonde nós estivermos. Eu vou contar um testemunho rapidinho para vocês. Essa é a última parte. Pastor, quando começa a dizer vou encerrar, demora mais uma hora, mas tá bom, vamos lá. Uma vez houve um aniversário da minha mãezinha já foi para a glória, mas teve um aniversário dela, e eu fui na casa dela. E meus irmãos, alguns ainda bebiam, consumiam lá o seu álcool. E eu cheguei no aniversário, cheguei lá, eram umas 8 da noite, eu com a minha família, entramos, oramos, jantamos, abençoamos, e era mais ou menos 11 horas da noite, e a gente ali conversando e brincando. Aí eu olhei o relógio e falei, filha, vamos embora, porque as crianças têm que dormir, já é tarde, né? Aí o meu irmão estava sentado do lado assim, isso é mesmo, está bem tarde já, né? Aí a gente levantou, pegou o carro e foi embora. No dia seguinte, eu conversando com a minha irmã, ela disse que quando o carro dobrou a esquina, eles já foram pegando as caixas de cerveja e botando lá. Ou seja, enquanto nós estávamos lá, eles não beberam. O que nós representamos para a nossa família? Nós influenciamos o mundo à nossa volta ou o mundo está nos influenciando? Estamos na igreja. Vamos nos deixar influenciar pelo mundo? Vamos deixar que o mundo influencie a nossa vida? A preocupação com a salvação dos pecadores. Lucas 16, 27 diz, então o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E aí o que foi que Abraão respondeu? Vocês têm Moisés e o pastor Carlos César. Amém? Vocês têm o pastor Carlos César e a pastora, pregando o evangelho, falando para vocês, de domingo a domingo, vindo aqui, anunciando o reino, falando da palavra. E aí, muitos, às vezes até dizem, não, mas eu assisti um culto na internet que disse que não precisava disso não. Ou seja, nós estamos em busca de cadáveres ressuscitados para falar uma verdade que estamos ouvindo dos nossos pastores, estamos ouvindo dos nossos líderes, e que muitas vezes fechamos nossos ouvidos para escutar. Eu não sei por que Deus me trouxe essa mensagem. Deus faz as coisas do jeito dele, mas uma coisa é certa, irmãos, Deus não joga nada fora. Se está sendo falado dessa forma, é porque precisava ser falado dessa forma, é porque Deus trouxe dessa forma aqui. Missões é um prato servido para nós. A Igreja do Evangelho Quadrangular nos dá essa oportunidade. Imagina que nós temos um terceiro domingo. Cara, isso me dá uma empolgação, pastor, uma alegria, sabe? Porque a gente tem um terceiro domingo que eu, como membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, posso vir à igreja e entregar uma oferta especial na igreja, para que essa oferta faça obra onde eu não consigo ir fazer, onde eu não posso ir fazer.
É uma oportunidade, porque e muita gente prefere sair, né? Não, mas eu vou ali, eu vou no hospital, vou levar sopa, vou fazer isso. Mas, irmão, tu tem a oportunidade de fazer sem esse esforço. Cuida da vida espiritual, tenha uma vida de oração, viva a obra da igreja local, invista no projeto de Deus, mas tenha preocupação com esse terceiro domingo, porque ele vai fazer uma diferença muito grande em muitos lugares que você nem imagina. Você quer ver um negócio interessante? Coloca as fotos que eu pedi para vocês mostrarem. Vamos lá, mostrar algumas daquelas fotos agora. Só para o pessoal dar uma olhada. Isso aqui é o Acre, mas isso é feito em tantos lugares. Isso aqui é a preparação para uma viagem missionária. A gente na frente da igreja do Xavier Maia, onde eu pastoreio, né? Eu estava saindo da frente da igreja. Pode ir passando. Pode passar. Aqui a gente colocando na van, todo o material que vai ser levado. Aqui a gente já chega no barco. Olha só, chegando no barco para... Eu vou sair aqui, né? Eu também vou ver melhor. Aqui o pessoal já chegando, colocando material nos barcos no rio, pode ir passando. Aqui, né? Já dentro do barco, olha aí o material levando. Leva sacolão, leva roupa, leva, sabe? Dá uma paradinha aí só. A gente chega nos locais, irmãos. Você imagina o seguinte: quem fica feliz aqui quando compra uma roupa nova, fala glória a Deus aí. Quem fica feliz? Legal, né? As mulheres então, né, irmãos? E se tiver com o cartão do marido, eita, glória a Deus. E eu profetizo, irmãs, vou profetizar que o marido vai entregar o cartão para você, não vai nem notar. Ele vai entregar o cartão e só vai perceber quando chegar a fatura. Minha filha, o que é isso? Ah, isso aqui foi aquele dia, né? Ó, bênção maravilhosa, né? Que a pastora Dilma não escute isso, né? Está assistindo, né? Olha só, olha ela ali, ó, sentadinha ali. Ela vai, irmãos. Ela entra no meio do trabalho lá e vai junto, sabe? E entra na lama e fala, pode ir passando aí, irmão. Você, volta só 2 fotos lá, volta, se for possível, volta. Essa aqui, ó. Vocês estão vendo isso aí, ó? Estão vendo isso aí? Isso aí a gente faz a comida dentro do barco. Dentro do barco. Faz o alimento lá no barco, come. Outro dia eu estava pregando no local, o irmão disse, pastor, e como é que faz as necessidades? Você acha? Dentro do barco. Não, dentro não, né? Fora do barco. De preferência. Dentro vai ficar bem ruim, né? Vai passando aí. Olha só, as irmãs preparando o alimento, né? Tinha terminado de preparar o alimento, pode ir passando. Olha isso aqui, ó. Isso aqui a gente chega, deixa o barco lá. Aí assim, você fala, mas o barco vai... Não, o barco não vai até o local. Aqui o barco fica no rio e nós andamos aqui 6 quilômetros na floresta para chegar na comunidade onde a gente estava indo. Vai passando aí. Essa aqui foi a igreja que nós visitamos nesse dia. Eu acho que o pastor Carlos César conheceu. A pastora dessa igreja é a pastora Zenaide. Lembra daquela história da pastora Zenaide que nós contamos? É uma pastora que ficou só, irmãos. O marido sofreu um acidente, ela ficou só. E hoje, para a honra e glória de Jesus, ela está lá, uma bênção naquele local, lá nesse local aí. Até mudou de local essa igreja. No interior, assim, às vezes a gente constrói, tira de um local e muda para outro. Vai lá passando. Esse aqui foi o culto à noite, reunido com os irmãos local. Era uma reunião de liderança da igreja lá, para a gente falar do trabalho. Pode ir passando. Ó, pastor, ó a chiqueza. Ó. A bota dela é branca, claro, né? Você sabe por que a bota dela é branca? Se ela estiver assistindo, ela vai ficar valente comigo. É porque eu não consegui uma bota galocha para ela da normal. Tinha que comprar para criança, o pé dela é 33. Aí essa daqui é daquela de mercado. Porque no mercado tem, porque tem para mulher, né? Que trabalha em açougue de mercado, tudo, aí tem para mulher. Aí eu tive que comprar essa bota aqui para ela. Olha lá, vai lá passando. Aqui, ó, mais uma igreja, onde a gente vai lá. Olha que bênção. Essa igreja aqui, quando o rio enche, sobe, fica na igreja a água. Aí os irmãos vêm de barco. Encosta o barco, amarra do lado da igreja, assiste o culto, volta e vai embora. Às vezes matam uma cobra, tiram umas caranguejeiras de dentro, né? Veio o jacarezinho que veio assistir o culto, a gente pede para sair, né? É assim, funciona desse jeito aí, irmãos. Vai lá. Olha aí, isso é uma igreja. Você está vendo? Ó, debaixo, isso aqui é o nascimento de uma igreja. Embaixo da palha ali a gente faz, aí vai fazer um trabalho até construir. A dificuldade num local desse, por isso que missões é tão importante. A dificuldade num local desse não é a força de vontade das pessoas, nem o trabalho. Você imagina como é que você faz para chegar com material aí, para você construir num local desse.
né? Vocês viram que ali é madeira, aquelas que a gente construiu, tira lá mesmo. Mas a gente já está mudando isso, mudando a mentalidade do pessoal, começando a construir. Eles não tinham sanitário, nós estamos começando a fazer fossas sépticas, né? O Estado lá, a gente está construindo para poder dar essa condição para as pessoas. E, pastor, muda a mentalidade dos moradores. Quando a gente faz, eles começam a fazer na casa deles. Eles tiram a ideia da igreja e fazem em casa também. Pode ir passando aí. Ó, culto na igreja lá. Olha, pastor, agora a bota não está mais branca. Ó. Né? É assim o caminho por onde a gente vai, para chegar até as comunidades. Né? Essa, repetiu a foto? Né? Ali. Ela é irmã da pastora, essa que está na frente. Esses são os caminhos que nós trilhamos para poder fazer. Ah, isso aqui eu pedi para vocês verem, porque a gente mostra aquilo lá, o pessoal diz, nossa, o pessoal lá sofre, né? Mas não é só sofrimento. Olha só, isso aqui foi a última convenção estadual, é na igreja local, na igreja que eu pastoreio, uma igreja para 1000 pessoas, né? Pode passar, olha só, na convenção, estou mostrando só para vocês verem, né? O trabalho que a gente faz na cidade, né? Também, não é só essa parte, né? Rural. Então isso aqui, essa é a igreja quadrangular do Xavier Maia. Amém, irmãos? Se você quiser aplaudir ao Senhor, fique à vontade. E eu quero concluir então, dizendo a você que a Bíblia é cheia de tesouros escondidos, que são revelados todos os domingos, todos os cultos. Quando Deus traz uma revelação, quando Deus traz a visão para o pastor, quando Deus envolve a igreja com a presença dele. Ontem, como eu disse lá na reunião antes de ontem, aconteceu algo tremendo. Eu falei um pouco rapidamente sobre Eliseu e o machado que flutuou. Quem estava lá? Quem estava lá? Tinha alguém que estava lá, dos jovens? Amém. E eu falei um pouquinho sobre Eliseu e o machado que flutuou. E eu dizia o seguinte, muitas vezes nós temos muitas ideias, e nós queremos que as nossas ideias sejam implantadas. Nós queremos que o pastor olhe para nós e diga, essa ideia é maravilhosa. Mas nem sempre pode ser implantado. Sabe por quê? Porque aqueles jovens levaram o profeta para a beira do rio, para construir algo. E quando chega lá, está em 2 Reis capítulo 6, verso 1 ao 7. Quando chega lá, eles olham lá e veem a dificuldade que seria. Primeiro, porque quando começa a cortar madeira, e olha, na hora de chamar o pastor, disseram, o senhor gostaria de ir, né? Serve-te ir conosco. O pastor disse, tá bom, vamos lá, né? Aí de repente, na hora de cortar madeira, o machado cai na água. Aquele jovem olha e diz, ai meu senhor, ai meu pastor. Não foi para Deus que ele clamou, foi para o pastor, foi para Eliseu. O machado era emprestado. Ou seja, o cara não tinha ferramenta, não tinha o ministério, porque o ministério era do pastor, né? E por último, o pastor ora, o profeta ora e o ferro flutua. E qual é a mensagem, o tesouro escondido nessa mensagem? Se você ainda não tem a ferramenta, se você ainda não tem o ministério, e se não sabe orar para ferro flutuar, então é melhor seguir a orientação do pastor, né? Que vai dar tudo certo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo tenha feito algo tremendo nessa manhã aqui. Que mudanças maravilhosas possam ter acontecido na tua vida. Fica de pé no teu lugar. Eu gostaria de orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Ô papai querido, como é bom estar na tua presença. Meu Deus, como é bom poder ser usado pelo Senhor para trazer uma mensagem de renovo, de restauração, de mudança de trajetória. Nós, como teus servos, Senhor, muitas vezes não percebemos a trajetória que estamos tomando, e é preciso sermos alertados todos os dias para que possamos seguir a trajetória correta. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço agora que com a tua mão estendida, o Senhor possa tocar em cada vida neste lugar. Cada um de nós aqui, que precisa ficar alerta, que precisa despertar para a visão do teu reino, que possamos ser tocados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, orientados pelo Senhor, na tua presença gloriosa, meu Deus, que a tua mão possa ser fortalecimento para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço, e que assim seja, hoje e sempre. E todos digam amém. Diga glória a Deus, amém.
Agora nós vamos louvar a Deus. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Na minha igreja, quando eu digo assim, irmãos, nós vamos louvar a Deus, esse é o momento do dízimo e da oferta. Aí o pessoal fala, eita, glória a Deus, e aplaude. Vamos repetir? Só uma vez, só para tentar. Amém? Porque esse é o momento de maior louvor a Deus que a gente dá. Amém? Porque é o momento em que você dá alguma coisa, né? O teu dízimo e a tua oferta. O teu dízimo não, porque é um compromisso que você tem com Deus, mas a tua oferta você está doando algo. É da tua vontade. Amém? Então nós vamos louvar a Deus. E hoje, essa igreja vai ter culto à noite, né? Nesse culto e no da noite, porque a unção da agora vai passar para a noite. Vai colher a maior oferta de missões que a igreja já colheu nos últimos anos. Hoje o pessoal vai receber uma unção aqui de ofertar para missões, que vai ser um negócio tremendo. Amém? Então eu vou orar pela sua oferta de missões. Vou orar para que Deus toque no seu coração. E vai ser forte o que vai acontecer. Só que eu vou repetir. Eu vou dizer, esse é o momento do dízimo e da oferta, eu quero ver a sua alegria para comemorar isso. Amém? Então vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. É o momento do dízimo e da oferta. Eita Deus. Olha só. Aplaude, aplaude. Aplaude glorificando. Você quer saber uma coisa que acontece quando você faz isso? O capeta fica doido. O capeta enlouquece. Ele já é doido, mas ele fica mais doido ainda. Ele diz, eita, olha. Rapaz, aquele cara conseguiu convencer. Aquela mensagem foi forte. O Espírito Santo tocou naquele irmão. Tinha um irmão ali que era mão de mucuraçada, rapaz, né? Fechada, né? Não abre a mão, né? Um animalzinho lá da coisa que queima no mato quando a floresta queima, aí morre, aí fica com a mãozinha fechada assim. Tem irmão que é daquele jeito, né? Fecha aqui para abrir, né? Mas para abrir a mão para Deus é maravilhoso, né? Então esse é o momento do dízimo e da oferta. Glória a Deus. Louve a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Eu vou orar consagrando o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Amém? Segure na sua mão para nós consagrarmos. Glória a Deus. Senhor Deus, esse é um momento maravilhoso em que nós entregamos algo no teu altar. Meu Deus, eu quero consagrar todos os dízimos que os teus filhos vão entregar nessa casa, nessa manhã, Senhor. E que essa unção se estenda até o culto da noite, meu Deus. Mesmo aqueles que não estão aqui serão tocados pela tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, eu consagro agora, de forma muito especial, a oferta desse dia, a oferta de missões. Será uma oferta valiosa, que vai fazer a diferença no teu reino. Meu Deus, em nome de Jesus, que esteja consagrada agora ao Senhor. Amém. Todos digam glória a Deus, meu pastor. E aí o pastor vai conduzir aqui como é que Glória você faz a Deus. entrega. Aleluia. Quando nós adoramos a Deus, você que trouxe a sua oferta de missões, traga aqui diante do altar, eu vou ungir a sua mão em nome de Jesus.